Nós estamos ressurretos com Cristo. E esse é o poder de Deus, esse é a prova do poder de Deus, é que Cristo ressuscitou e nós fomos ressurretos com Ele, em novidade de vida, transparecendo novas coisas, não velhas coisas. Estarmos ressurretos com Cristo implica em mudança de vida. Amém? Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo o mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Da política à medicina, pode-se perceber a forte influência da filosofia grega na forma como pensamos a atualidade. Uma civilização é altamente idólatra, perseguindo um ideal de perfeição em diversas artes. Os gregos chamavam de artes as habilidades de fazer coisas. A arte de guerra, a arte da religião, da política ou a vida em sociedade. E todas elas tinham um fim, que era o bem-estar do homem, do indivíduo. Os epicureus e os estoicos buscavam a ataraxia. É uma palavrinha em grego que significa a completa ausência de inquietação, ou a felicidade. E ensinavam caminhos para que se chegasse nesse estado. Os epicureus, através da abstenção dos desejos, e os estoicos, através do entendimento que só podemos mudar o que está sobre o nosso controle. De certa forma, isso acarretaria a paz e a felicidade.
uma pregação de autossuficiência ou independência, que entra em choque com o que Deus tem para o homem, que entra em choque com aquilo que Paulo pregou. E nós vamos analisar ponto a ponto. Um breve resumo. Nós, jovens, né, e acredito que vocês também, podem não perceber as pessoas menos jovens que eu. Mas assim, a nossa geração, acredito que a geração de vocês também, das pessoas do meu pai, ela foi impactada com a filosofia. Mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente não perceba, a filosofia grega, não só a filosofia grega, porque ela é a precursora do que hoje a gente estuda na escola por sociologia, o estudo da sociedade, o estudo de viver em sociedade, isso tudo, o nosso mundo é inundado. É inundado de todas essas ideias, de todos esses ideais. Então a gente liga um filme na televisão, alguém está lá colocando alguma coisinha nesse filme que está escrito, que um filósofo escreveu, o mundo ele é cheio dessas historinhas, desses princípios errados aos olhos do Pai, aos olhos do nosso Senhor, que vão se ajuntando no nosso coração e nos impedem de ver a realidade do Evangelho. Mas isso na igreja. Lá no verso 22 de Atos 17, Paulo, ele chama os atenienses, ele fala assim: tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. Essa palavra aqui, eu vou ousar dizer deisidaimonesteros. Essa é a palavra em grego. Essa palavrinha, ela é dividida em duas, ela tem um prefixo e um sufixo. O prefixo, ele quer dizer temor, então é temer a algo, e o sufixo que vem depois quer dizer divindades. Então, eles temiam a deuses, eles eram tementes a Deus, a deuses, eles eram tementes. Eram pessoas que respeitavam o culto, respeitavam a religião dos deuses deles. E viviam lá na farra, né? Homens tementes aos deuses, mas com entendimento corrompido. Não entendiam o Deus desconhecido, não conheciam o Deus desconhecido, por terem a sua mente ali toda confusa. E Paulo lá, ele enxerga esse altar ao Deus desconhecido, tem uma história a respeito desse altar, que a Atenas estava passando por uma doença, e eles não sabiam mais a que Deus clamar, então chamaram um cara lá de uma ilha, Epaminondas, acho que é, Epimênides, Epaminondas, e ele veio e falou assim: olha, tem um Deus que vocês não conhecem, é o Deus desconhecido. A esse Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Se vocês clamarem por ele, ele vai sarar. Então eles ofereceram sacrifícios e foram sarados. Então tinha um altar até ao Deus Jeová, o nosso Senhor, lá em Atenas. Que loucura. E eles estavam ali no meio. Então Paulo se levanta e começa a estabelecer princípios do Evangelho de Deus, do Evangelho que prega a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E agora a gente vai discorrer esses pontos que Paulo aborda. Verso 24 nos diz, Paulo começa a anunciar, ele nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui, ele desconfigura totalmente a visão que os atenienses tinham de criação do mundo. Como um Deus criou tudo? Eles não acreditavam que um Deus tinha criado tudo, eles acreditavam que os deuses eram criaturas, criação da existência. Isso
Isso é meio... A gente conhece uma teoriazinha assim, a teoria do Big Bang. Por acaso surgiu, e essa era a teoria que estava vigente ali no meio dos gregos. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Deus é um Deus criador. Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei, eu também os fiz. Deus criou todas as coisas. Ele não é um ser criado. Ele sempre existiu. E o segundo ponto que Paulo aborda nesse versículo é que ele não habita em templos. Nada pode conter Deus. 1 Reis 8:27 diz, mas na verdade, isso aqui é Salomão falando, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Ele é um Deus que transcende, ele não cabe em templos. E Paulo estava falando isso para os atenienses, olha, vocês adoram errado. Os deuses de vocês não existem, não faz sentido. Como é que algo assim seria Deus? Não, Deus, Ele criou tudo que existe. Todas as coisas, da forma como nos relata a palavra. E Ele não habita em templos. No verso 25, diz, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Aqui um termo que eu achei bem engraçado e é bem para a realidade dos atenienses, quando eles adoravam aos deuses, até essa palavra aqui, servir, ela não é a palavra em grego que a gente aprende de diáconos. Diáconos é servir, serviço. Esse aqui é terapia, a palavra, e significa curar. Olha só que loucura. Então os atenienses acreditavam que oferecendo sacrifício, servindo a Deus, eles aumentariam o poder desse Deus sobre a vida deles. Engraçado, a gente quase não faz umas coisas assim. Isso é para a gente ver. Depois eu volto nesse ponto que eu pensei aqui. Vamos seguir. Então ele não é servido por mãos humanas. O Salmos 40 nos diz, sacrifício e oferta não quiseste. E o salmista diz, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Deus, Ele não recebe de nós coisas. Ele que nos dá, a palavra que diz, Paulo diz, é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. Nada foge de Deus. Nada foge de Deus. Não é o que a gente aprende lá no Sermão da Montanha, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Vede os passarinhos, vede os lírios, nada falta para eles. É Deus quem dá vida, respiração e tudo o mais. O verso 26, Paulo aborda uma questão que é: de onde vem o homem? Como surgiu? De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Paulo, ele aborda dois temas aqui nesse verso. Ele fala que sim, todos os homens vieram de Adão, não existiram homens antes de Adão, todos vieram depois de Adão. Adão é o primeiro homem, ponto. Não existem deuses ou seres humanos, porque os gregos acreditavam que existiam mais pessoas na criação do universo, pessoas que seriam os deuses, e deles vieram os homens. É uma loucura. E não, Paulo diz, o evangelho de Deus anunciado a vocês é que todos vieram de um, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado, então todos nós pecamos, estamos debaixo desse jugo, não existe alguém maior, alguém menor. Por isso todos viemos de um só homem. E ele também aborda a questão de governos. Ele fala, olha, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso ele está falando para os homens. Sim, Deus fixou, Ele tira governos e põe governos. Daniel 2:21 diz, Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis, estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, não existe
no homem qualquer coisa que ele faça sem que Deus estabeleça. Deus é o precursor, é Ele que estabelece, Ele que firma os reinos, Ele que firma as nações, os governantes, Ele que executa o seu plano de acordo com a sua vontade. No versículo 27, ele continua: para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O verso 27, eu separei um versículo, é maravilhoso, Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A música que a gente cantou: ao caminhar pelos vales e florestas, contemplo a glória e o poder de Deus. Nós vemos a glória, nós vemos características de Deus nas coisas criadas. Ele compartilhou, Ele expõe a sua glória num monte cheio de neve. Lá quando eu morei lá em Vila Real era maravilhoso. Eu me enchia de alegria. A gente morava no último andar do prédio, e quando eu acordava de manhã o monte estava cheio de neve. Coisa mais linda, é a glória do Senhor nos mostrando o quão poderoso Ele é. Deus é poderoso, amém. Deus é poderoso. Deixa eu colocar esse aqui. E no verso 28, ele diz que é através dele que nós existimos. Lá em Colossenses 1, um versículo, se vocês quiserem abrir também, que estou só eu abrindo, né? Esse eu não escrevi. Colossenses 1, 16 e 17. Podem abrir as Bíblias lá. Daí dá tempo para eu achar também. Aqui. Esse versículo é maravilhoso. Ele fala da grandeza de Jesus Cristo, da grandeza da obra de Deus. É maravilhoso. Diz assim, Colossenses 1, 16 e 17: porque nele, louvado seja o teu nome, Senhor, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu coração se enche de alegria, irmãos, por esse versículo. Então Paulo, ele começa a dizer ele continua dizendo da grandeza de Deus, e ele desenvolve. O verso 30, eu vou pular o verso 29. O verso 29 ele fala: poxa, se Deus criou todas essas coisas, como Ele pode ser semelhante a uma estátua? Impossível. Não faz sentido. E no verso 30, ele começa a explicar o plano de redenção, ele começa a explicar o plano de salvação que Ele, antes da fundação do mundo, fez para nós. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. E aqui eu quero... todos somos salvos. Eu voltar ao ponto do verso 30, que Deus não levou em conta a nossa ignorância. Romanos 3, 23 diz: poxa, pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Deus, Ele não ligou para o nosso pecado, porque somos salvos pela obra graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E então Paulo disserta toda essa teologia, ele vai abordando esses pontos da criação do mundo, da soberania de Deus sobre governos, da soberania de Deus sobre os homens, sobre como
nós somos sustentados e da soberania de Deus no resgate dos homens. Mas, até esse ponto do resgate, da ressurreição, as coisas, na nossa visão, elas são um pouco distantes. Por exemplo, falar para a gente de Adão, beleza, a gente pode acreditar em Adão, porque ele é muito longe e nós não refletimos coisas distantes, refletimos coisas que estão mais próximos da gente, pensamos ou conseguimos vislumbrar atitudes de coisas que estão mais próximos da gente. Quer ver uma coisa disso? Quem que nunca se desesperou por pagar uma conta? Todo mundo, né? Todo mundo. Eu até um tempo atrás, ansioso pra caramba, meu Deus, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Mas a palavra de Deus não diz que tudo vem de Deus? Todas as coisas provêm dele, não nos faltará nada. Por que a gente fica ansioso pelas coisas? Então vai ser para a gente ver que na verdade a gente não consegue vislumbrar essas coisas distantes. A gente age como se não existisse. Se os gregos, e a gente de certa forma acredita nisso, acredita que Deus nos provê todas as coisas, mas vivemos fora desse princípio, não vivemos em desacordo mesmo pensando que vivamos. Beleza, isso chama-se religiosidade. Mas, nós todos somos religiosos, e os gregos lá também, mas chegou num ponto em que não tinha como continuar desse jeito, não tinha como continuar viver uma vida distante dessa realidade que Paulo apresentou, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Vocês já pensaram que loucura é a ressurreição de Jesus Cristo? A gente está acostumado a ouvir sobre a ressurreição de Jesus Cristo, estamos acostumados. Mas você já parou para pensar no poder? Ainda mais, porque Jesus Cristo ele foi ressurreto dos mortos, levando sobre si todos os nossos pecados. Não era uma morte comum, ele recebeu o juízo de Deus, ele foi lá no inferno e tirou a chave da morte. Você já pensou numa coisa dessa? Os gregos pensaram e falaram, não, nisso eu não vou acreditar, ou eu vou escutar outra hora. E beleza, então alguns acreditaram, no verso 34 vai dizer, alguns acreditaram, outros, daí ele dá os nomes lá, mas a maioria dos gregos, dos filósofos que ali estavam, não acreditaram na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu escrevi aqui, temos um ponto de inflexão, eles se afastaram, não se dobraram ao Evangelho. Até aqui as doutrinas pregadas afetavam a cosmovisão dos ouvintes. Apenas uma construção do mundo, um conto, como eram as Ilíades, os contos dos gregos. Então até ali o que Paulo apresentou era um conto. Quando falou de ressurreição, Paulo apresentou uma doutrina muito superior, uma doutrina espiritual. E é o que eu queria que nós pensássemos nessa noite. Será que a gente crê na ressurreição de Jesus Cristo? E eu vou conversar com vocês e nós vamos ver o porquê dessa pergunta. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 1:17. Então, beleza. Paulo foi contando sobre a criação do mundo. Os gregos aceitaram, beleza, criação do mundo, joia, até aí tudo bem. Mas quando chegou na ressurreição de um homem para a salvação de todos, espera lá. Como é que isso funciona? O que isso tem a ver? Isso não faz sentido? Como é que alguém fraco, em fraqueza, vai me salvar? Como é que alguém morrendo vai me salvar? Como? E era isso que os gregos
não conseguiam entender. Eram muito religiosos. A palavra não fala que os gregos, eles eram de dar inveja na gente. Não pensam que, os gregos, os atenienses, os romanos, eles eram pessoas que viviam em suas casas no domingo à noite. Ou se reuniam na igreja uma vez por semana. Ou ajudavam, ou vinham só na igreja, não ajudavam no ministério infantil. Não! Os gregos, eles ajudavam no ministério infantil. Aqui fala que eles eram tementes ao culto deles. Tementes ao culto. Eles temiam o que o Deus deles requeria deles. Seja oferta de animais, seja oferta entregando o que há mais podre no homem, fazendo orgias, cometendo atos terríveis. Mas eles faziam. E faziam. Não eram meia boca. Não eram crentes. Vamos ler o que nos diz Paulo, a carta aos Efésios. 1:17. Ele fala, lembro nas minhas orações, lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Pai para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual o poder dele, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O 2. E ele vos deu morte, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu vou pular para o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ponto. É aqui o que eu queria trazer. Que nós, jovens, pessoas menos jovens do que eu, deixa eu tomar uma água, vou me lascar ainda falando isso. Meu pai, que é da geração acima, e todos que acompanham ele, todos nós concordamos que Cristo ressuscitou, não é fato? Faça assim com a cabecinha, Cristo ressuscitou. Uau! Mas se Cristo ressuscitou, não estamos nós ressurretos com Ele? Sim. Sim. Estamos nós ressurretos com Ele. Quem tem coragem de falar isso? Amém. Nós estamos ressurretos com Cristo. E esse é o poder de Deus, esse é a prova do poder de Deus, é que Cristo ressuscitou. E nós fomos ressurretos com Ele, em novidade de vida, transparecendo novas coisas, não velhas coisas. Estarmos ressurretos com Cristo implica em mudança de vida, implica em transformação de vida, implica em comprar de Deus o ouro refinado, como aprendemos hoje de manhã, e termos o nosso coração aprovado diante de Deus. Se não, como Paulo escreve aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. O que eu quero trazer, meus irmãos, nessa noite, é a respeito
de tudo aquilo que a gente vive. Fui dar uma estudadinha a respeito desses filósofos, desse texto, mas que fala desse filósofo. E o que estava vigente na época eram tempos de muita desordem social, no sentido de o povo não acreditava nos seus governantes. Então, as pessoas, para procurarem a paz independente daqueles que governavam, elas começaram a ser donas de si, controlarem os seus sentimentos. E hoje é o que a gente tem, escancarado a nossa sociedade. Nós, cheios de nós mesmos, cheios dos nossos afazeres, daquilo que nós pensamos que é bom, e viemos à igreja, bombardeados por filmes, bombardeados por músicas, bombardeados por aulas de professores que acham que são o suprassumo do conhecimento. E isso tudo traz no nosso coração um peso que nos afasta de espelharmos a imagem do Cristo ressurreto, como ressurreto nele. Somos cheios de sofismas, de ideias, de pensamentos. Já falei de pensamentos, sofisma eu não falei. Mas a gente é cheio de jeitinhos nossos, adquiridos daquilo que a gente pensa ser correto. Mas não é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos prega um Cristo ressurreto e toda a transformação que advém dessa ressurreição com Cristo, dessa identificação na obra com Cristo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, compartilhe com aqueles que nada têm. Os que antes contavam mentira, anunciem agora a verdade do Evangelho. Eu queria que nós nos desafiássemos. Isso sim, será uma representação no corpo de Cristo a partir do momento em que nós, no nosso cantinho quieto, nos quebrantarmos e perguntássemos: Senhor, eu tenho vivido uma vida assentado nas regiões celestiais, como o texto continua, usufruindo das bênçãos celestiais que Tu me deste, para que eu possa abençoar aqueles que nada têm? Ou será que eu não sei o que é estar ressurreto em Jesus Cristo? Estar identificado nessa obra com Jesus. E para que, até aquelas coisas que eu falei no início, são coisas simples. Coisas que a gente, quando eu era pequeno, eu vinha na escolinha da tia Pri, na EBD, e a tia Pri pregava sobre Deus, a supremacia de Deus, e como Deus criou todas as coisas. Mas o mundo só vai conhecer essa verdade se a verdade da ressurreição estiver visível em nossas vidas. Senão a gente é igual os atenienses, muito supersticiosos, muito cheios de um falso temor a Deus, porque adoramos aos nossos deuses, às nossas construções de deuses, não ao Deus verdadeiro. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Para encerrar, já dá para encerrar. Para encerrar, eu hoje de manhã ouvi uma frase maravilhosa. Essa é para nós jovens, todos nós jovens. Um coração que encontrou a religião, mas não experimentou a regeneração, vai andar infeliz, sem descanso, na miséria,
na nudez, até que retorne abertamente ou clandestinamente para o mundo. Cristianismo não é meramente novas regras, novas filosofias, para que se alcance a vida plena, a virtude, riqueza. Cristianismo não é novas regras, mas uma nova criatura, um novo ser criado à imagem e semelhança de Deus. A religião pode prender ou segurar um coração pecador, mas não pode transformá-lo. Apenas a graça. Amém. Amém. Meus irmãos, que possamos viver essa vida como não estando aqui, mas assentado nas regiões celestiais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos preocupando com as coisas terrenas, nos enchendo da palavra de Deus, meus irmãos, nos enchendo da oração, nos enchendo do princípio, das primícias, aquilo que a gente aprende de pequenininho. A primeira coisa que a gente aprende é: você deve orar e ler a Bíblia. É isso que nos fará e nos trará a transformação de vida. Não é vir ao culto. Deus falou: não há o que vocês me ofereçam. Não é sacrifícios. É a transformação diária, por uma identificação com o Evangelho, com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se não for pra te servir, deixa